Você tem jejuado, buscando de Deus uma resposta, e a resposta ainda não chegou? Vamos responder nesse vídeo aqui o que a Bíblia tem para dizer a respeito de jejum. É um assunto que está muito em voga aí e a gente quer responder. Fica comigo nesse vídeo que a gente vai responder para você direitinho a respeito desse tema. Se você estava passando por aqui, não me conhece, eu sou Maurício Fragali, eu sou pastor, sou triatleta, sou médico, sou compositor, músico. Tem um currículo aí, mas isso aí é o menos importante. O que importa é que eu estou aqui para passar para você conteúdo que esclareça o que a Bíblia tem a dizer sobre diversos temas. A gente já falou sobre o Espírito Santo, sobre o batismo nas águas, tanta coisa, e a gente quer esclarecer tirando fora misticismo, opiniões denominacionais ou tradições denominacionais, para a gente trazer o que é que a palavra tem a dizer a respeito do tema que a gente estiver abordando. No caso aqui, hoje, a gente quer falar um pouquinho sobre jejum. Jejum. Eu queria trazer para você qual é o contexto histórico e bíblico do jejum. Da onde vem o jejum? Será que Deus ordenou? E aonde começou? Qual é a primeira vez que o jejum é citado na Bíblia? Essa coisa é importantíssimo demais. A questão da primeira citação, qualquer coisa que é citada pela primeira vez na Bíblia, sempre vai dar para nós o entendimento das outras vezes em que aquela palavra ou aquele conceito aparece no resto da Bíblia. Então a primeira citação é muito importante. Qual é a primeira vez que o jejum é citado na Bíblia? O jejum é citado na Bíblia pela primeira vez no livro de Juízes. Não é no livro de Gênesis, não é em Êxodo, é no livro de Juízes. E nesse contexto, qual é a história? Vou contar para você a história. A gente não vai ler porque é uma história na Bíblia, tem muita coisa, é uma história, uma passagem relativamente longa, de alguns capítulos, eu vou resumir para você. É a história de um levita que estava viajando com a sua esposa. E a esposa está cansada, ela pede para parar, e eles estão próximos da cidade de Jebus, que depois veio a se tornar a cidade de Jerusalém. Naquele tempo, a cidade estava tomada pelos jebuseus. Davi é que mais tarde vai tomar aquela cidade. Então, ela ainda estava na mão dos jebuseus, o levita está passando por ali, mas ele não quer ficar em Jebus porque não é uma cidade judaica. Ele quer ir para um lugar onde tenha o povo dele. E ele, apesar do cansaço da mulher, segue adiante e vai parar numa cidade chamada Gibeá. Gibeá, né? A gente fala Gibeá, mas seria certo o correto Gibeá, que era uma cidade do povo da tribo de Benjamim. E, resumindo a coisa, o povo de Benjamim não recebe bem o levita, ele não encontra lugar para dormir, para fazer uma pousada, todo mundo rejeita o cara, e no final das contas a coisa evolui de um jeito que acabam matando a esposa do levita. Ele sai dali e vai para a tribo de Judá, conta a história para a tribo de Judá, o que aconteceu. O pessoal da tribo de Judá fica indignado com aquela história e resolve guerrear contra o povo de Benjamim. E aí surge uma guerra fratricida, uma guerra entre irmãos, uma coisa muito triste de acontecer. Só que quando Judá vai contra o pessoal da tribo de Benjamim, eles são derrotados. E eles voltam tristes, desanimados, num luto, num choro tremendo, porque perderam muitos homens. E aí a Bíblia diz que em lamentação, pelos homens que eles haviam perdido, pela derrota naquela guerra, pela tristeza de estarem guerreando contra irmãos, eles então fazem um jejum. O jejum deles não foi para pedir ou alcançar pureza, para ter vitória, para Deus favorecer. O jejum deles foi uma forma de lamento pela perda dos seus homens e pela perda também de irmãos da tribo de Judá. Eles voltam numa segunda batalha, são derrotados novamente, e só numa terceira batalha eles vencem os benjamitas. E é uma história extremamente triste, porque é uma luta entre irmãos, uma luta fratricida, uma guerra fratricida, uma guerra triste demais. É a primeira vez que aparece a citação do jejum na Bíblia. Mas quando você começa a ver as outras passagens, em nenhuma delas Deus convocou o povo para jejuar. Em nenhuma delas. Sempre foi uma iniciativa das pessoas, do povo, da tribo, que decidiu por algum motivo jejuar. E normalmente esses jejuns citados após o livro de Juízes sempre é quando o povo de Israel havia se desviado dos caminhos de Deus, estavam extremamente afastados de Deus, e eles se arrependem, e no momento de voltar em meio ao arrependimento, eles jejuam como uma forma de lamento, dizendo, cara, nós nos colocamos aqui
vestido de pano de saco, cobrimos a cabeça de cinza por arrependimento. A gente está jejuando em arrependimento, em lamentação, como uma espécie de luto por essa fase que nós passamos de afastamento de Deus. Então eu não consigo entender da onde alguém tira do Antigo Testamento uma visão positiva do jejum. Agora, deixa eu mostrar para você o que Deus fala sobre o jejum. Aí já não é o profeta Samuel, já não é um dos juízes, não é Sansão, não é Débora, não é Baraque, não é mais alguém, não é um rei, agora é Deus. Olha só o que Deus diz, eu vou ler para você aqui. E eu acho que seria legal se você marcasse na sua Bíblia, até para você ler depois, em alguma outra versão, ou enfim. Isaías, capítulo 58. Isaías capítulo 58 diz o seguinte, olha só: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles? Por que jejuamos, eles dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Então aqui agora Deus está repetindo uma lamentação que o povo estava fazendo. Por que nós estamos jejuando, nos humilhando aqui em jejuar, e você não está nos ouvindo? Quer dizer, ao contrário do que tradicionalmente se pensa, eles estavam jejuando e Deus não estava respondendo. Deus não estava respondendo. E eles perguntam, por quê? Contudo, Deus continua dizendo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso o que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto? Não é isso que eu quero? Abrigar o pobre desamparado? Vestir o que nu você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá, estou aqui. Eu não vou terminar de ler aqui o capítulo 58 de Isaías, mas você percebeu que Deus está dizendo, o que para mim importa, o que para mim é jejum verdadeiro, é você abrir mão de si próprio para servir ao próximo. É fazer a justiça, aquele que está sofrendo injustiçado, é vestir aquele que está nu. O convite ali é um jejum não de comida, é um jejum de si mesmo, é um jejum de ego, é um jejum de você negar a sua carne para servir ao próximo. Então eu não consigo entender de onde vem essa ênfase que se coloca nesse jejum para ganhar favor de Deus. Porque você orou, Deus ainda não respondeu, então agora eu vou dar uma chave de braço. Eu vou jejuar. Porque se agora ele não respondeu até agora, mas agora ele vai responder, porque eu vou jejuar. Então a pessoa pensa que está dando uma chave de braço em Deus, e Deus agora vai ter que responder porque eu estou de jejum. Gente, Deus não responde mais ou melhor porque eu estou com fome ou porque eu estou de barriga cheia. O que a gente viu aqui em Isaías 58 é muito contundente. É muito contundente. Não é jejum de comida, é jejum de ego, é jejum de si mesmo. Você quer entender um pouco mais sobre o jejum? Esse é o primeiro vídeo, mas eu vou fazer mais 2 pelo menos. E se você vai aparecer aqui um link para você poder clicar e ver a sequência, porque esse assunto precisa ser conhecido e entendido. Se por um acaso esse vídeo aqui faz sentido, está fazendo sentido de alguma forma para você, meu primeiro convite é: não critique o vídeo de cara. Pare, ouça, leia as passagens que eu apresentei para você, medite e deixa o Espírito Santo te guiar. Agora, se ele fizer sentido para você, eu quero convidar você para compartilhar esse vídeo com mais alguém que pode, de repente, estar com drama de consciência porque jejuou, não houve resposta, não houve resultado, ou está paranoico com jejum e precisa ouvir essa palavra. Compartilha com alguém, compartilha com mais alguém, que esse vídeo pode dar uma guinada na vida de oração de uma pessoa que de repente vai entender, cara, Deus está me ouvindo o tempo inteiro,
quando eu como, quando eu não como, quando eu tô alegre, quando eu tô triste, quando eu tô bem, quando eu tô mal, quando eu tô na igreja, quando eu tô em casa. Deus está me ouvindo porque Ele habita, o Espírito Santo habita em mim. Eu sou casa, eu sou templo do meu Deus. Então Ele me ouve. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. E quero convidar você também para não deixar de se inscrever no canal, porque isso aqui vai propiciar que a gente mande muitos mais conteúdos para você, para que você possa fazer a separação do joio do trigo, deixar misticismo para um lado, opiniões denominacionais para outro, para ficar com a palavra, ok? A gente se encontra no próximo vídeo, tenho certeza que vai ser bom demais. Estou te aguardando e a gente juntos vai chegar a uma conclusão muito legal. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!